É um privilégio estar diante da congregação do Senhor para poder compartilhar a sua palavra. E quero desde já agradecer a oportunidade que me é concedida e dizer Deus é bom para com a minha vida e tem sido muito bom para com a minha família, tem sido muito bom para com a comunidade de Santa Isabel. Há gigantes, mas vale a pena viver. Amém. A terra mana leite e mel. Amém. E quero louvar a Deus pela vida do pastor Litos e a sua amabilíssima esposa, pela oportunidade que me concedem de poder estar aqui neste lugar. E louvo a Deus também pela vida dos anciões, pela vida da congregação. E quero louvar a Deus pela vida do Senhor, nosso Pai, nosso pastor, e pela vida da sua família. E vamos orar por ele. Daqui a nada ele estará numa missão de acussar os homens. Amém. Depois do chá de gravata que tomamos, que foi muito bom, foi muito acussante. Para os homens que não estiveram lá no chá, eu tenho a honra de te dizer que perdeste. E a perdeste, o chá foi muito bom, foi muito bem servido e o homem de honra esteve muito bem representado. Amém? Amém. Então, e louvamos a Deus por esta oportunidade que o homem de honra se juntou para comer e estudar. Amém. Aquilo foi estudar, depois comer. E eu não vou enumerar muitas coisas que se comeram lá, mas uma das coisas é que tinha cabeça. Então, a cabeça que tinha bebida. Então, eram muitas coisas que estavam lá. Mas louvamos a Deus que o feedback está bom e oxalá que as mamanas também tenham um bom feedback. Porque não só os homens devem dar o feedback, mas as mamanas, acredito que mais dias, menos dias vão dar o melhor feedback na restauração do líder do navio. Amém? Eu quero te convidar a acordar, porque vamos orar. Estou a ver o ilustre ali assim, parece estar dormindo. Acorda ele, acorda ele. Acorda ele, acorda. Esta hora, eu costumo, o período das 3, eu gosto de estar a orar. O período das 3, não é fácil orar às 3, mas é a melhor hora que você poderá ter para orar. E para o meu caso, quando dá 3 horas, é para eu levanto para orar. Depois me meto em compromisso de voltar a dormir, porque 4h30 o despertador toca e eu tenho que estar em pé. Então, mas é um desafio para quem escolheu viver vida cristã. Um cristão sem oração é um fracasso. Amém? Então, se estás preparado para viver vida cristã, tens que estar preparado para sacrificar e viver a oração. Amém? Nós estamos a falar de alargar a nossa tenda. E não há como alargar a nossa tenda sem conexões. Então, já falava o presbítero Agostinho da conexão que a Ruth teve com a Naomi, já falava o pastor Massango do profeta Isaías, da sua trajetória toda e coisas maravilhosas que nós vamos aprendendo nessa caminhada. E eu, quando olho para essa vida de conexões, eu olho um pouco para a vida do Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando ele aparece nessa jornada para o destino, ele aparece sozinho, numa família aleatória, que não tinha expressão na sociedade, mas ele foi aparecer naquela família. E quando ele aparece naquela família, dentro da família dele, não tinha nenhuma expressão. Ele era a peça a peça fora de jogo. Então, e Deus escolheu ele lá.
Mas durante o percurso dele, eu percebo que o Davi, ele teve que fazer alguma coisa, ele teve que dar passo para encontrar um ajudador do destino. E quando ele vive, o pastor Massano estava a dizer que ele teve que se preparar. O Davi também se preparou. Quando esteve lá no mato, lutou com o urso, lutou com o leão, aquilo era um preparo para aquilo que Deus estava era um preparo para a sua caminhada, para o seu destino. E quando ele vai andando no seu processo, ele encontra o Jonatas. O Davi estava fora da linhagem real, mas para ele entrar na linhagem real ou na família real, ele teve que ter um ajudador. O ajudador dele foi o Jonatas. Dentro da família de Saul, ele teve o Jonatas e ele teve a esposa Amical. Mas uma coisa que me alegra nessa caminhada do Davi é Davi, depois dele ter ouvido que há uma possibilidade de matar o Golias e ganhar a esposa e viver a francesa, você viver sem pagar nenhum imposto. Ele ouviu, não porque estavam falando com ele. E ele, quando ouve isso, ele se prepara para lutar com Golias. Ele vai tomar a posição para lutar com Golias. Ele ainda pergunta: o que é que vão dar a pessoa que vai matar o Golias? Eles dizem: você vai casar com a filha do rei. Quem não quer ser genro do rei aqui? Quem não quer ser genro de rei? E ser genro de rei é você viver estilo bebê. Bebê não paga imposto, só come, dorme, dorme. Bebê não faz nada. Com o risco de ser obeso, como os filhos dos bosses que andamos a ver aí assim. Eles comem do bom e do melhor e esquecem de fazer a ginástica. E Davi entendeu essa possibilidade, que aquilo tudo devia ser um percurso para chegar no destino que ele queria. O destino dele era o reinado. Mas quando ele vai, para poder entrar no reinado, ele teve que matar o Golias. Quando ele entra para poder lutar com o Golias, ele teve obstáculos. E muitas das vezes nós, na nossa vida, nós esperamos que o ajudador do destino venha nos tirar de casa. Nós esperamos que o ajudador do destino venha nos sacudir da cama. O ajudador do destino não vai nos sacudir da cama. O ajudador do destino, ele tem que te encontrar você a fazer alguma coisa. O ajudador do destino, ele tem que te encontrar na posição. Veja que o Davi, ele luta com Golias e mata o Golias. E quando ele mata o Golias, o Jonatas, ele despiu o seu reinado, ele apaixonou-se pelo Davi. Ele disse: uau, esse homem aqui é outro nível. Eu, quando olho para esse homem aqui assim, eu me apaixono por ele. Esse homem aqui assim, esse homem, ele tem coisas que eu não sei dizer o que são. Esse homem aqui assim, é muito especial. E nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de identificar alguém entre nós para podermos ser o ajudador do destino para essa pessoa. Nós temos que saber identificar: o Edmilton é muito especial para mim. Eu, investindo nele, eu posso ser o ajudador do destino dele. Porque quando ele ganha alguma coisa, quem ganha não sou ele, mas eu também ganho. A família ganha, a igreja ganha. Quando eu olho aqui assim para o livro de 1 Samuel 18, o versículo 4, diz assim. Eu estou a correr porque depois vamos orar um pouco, né? Diz assim: o Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si. 1 Samuel 18, 4. Diz que Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si
e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Ele despiu dessas todas as coisas para dar o Davi, porque o herdeiro do trono era o Jonatas. Tudo indicava que fosse o Jonatas o herdeiro do trono, mas o Jonatas, ele entendeu que ele não era a pessoa indicada para seguir com aquela missão, e ele identificou alguém que pudesse dar continuidade com o projeto, e desse continuidade com aquilo que era o plano de Deus. E o plano de Deus já tinha sido antecipado, tinha sido traçado de antemão, que Deus escolheu Davi como o homem segundo o seu coração. E quando ele escolhe o Davi, o que foi acontecendo a posterior só foi a trajetória, que durante a sua trajetória ele foi encontrando obstáculos, foi encontrando guerra, foi encontrando lutas, mas há uma coisa interessante que ele nunca se desfez dele ali assim. Ele encontrou um ajudador do destino. O ajudador do destino, ele cria uma aliança com ele. Quando ele cria aliança com Jonatas, eles entendem e dão-se a responsabilidade de o Jonatas, quando tivesse qualquer coisa sobre a família do Jonatas, ele haveria de se responsabilizar. O Davi, o Jonatas, qualquer coisa que ele tivesse para com a família de Davi, ele também iria cuidar. Esse foi o ajudador do destino do Jonatas, assim como como é que se chama? Jonatas e Davi. E uma coisa interessante que eu aprendo aqui é que o Jonatas, diante da sua caminhada, ele protegeu Davi. Ele protegeu de todas as formas. O pai queria matar o Davi, mas ele escondeu. O Saul queria matar o Davi, a Mical escondeu. A Mical já estava casada, já estava a gostar do Davi. Ela também ajudou a esconder o Davi do pai. Disse, ali na cama, o Davi está dormindo. E quando foram lá para a cama para ver se o Davi estava realmente lá, descobriram que era estátua. E o pai zangou. Por que você me enganou? E nós, para podermos salvaguardar o nosso amigo, o nosso amado, para me levar ao destino, às vezes teremos que mentir, às vezes teremos que fazer coisas que a sociedade não abona, mas Cristo abona. Porque nós entendemos que se eu salvaguardar esse meu irmão aqui assim, o que vai acontecer é que ele vai chegar no destino. Mas há uma coisa que nos faz, eu ia estudando aqui assim, uma frase que eu tenho falado é vidas envolvidas. A vida só é vida quando está envolvida em outras vidas. Ou a vida foi vida quando faz diferença na outra vida. Agora, se a minha vida, e principalmente como cristão, não tem nenhum impacto para com o meu amado, eu tenho que rever esse tipo de cristianismo que eu estou a viver. Porque esse cristianismo que eu estou a viver, importa que faça diferença na vida de outrem. Amém? E outra coisa é, tratar bem as pessoas vale mais que os versículos que nós decoramos e se calhar decoramos e falamos aqui assim. O tratar bem as pessoas faz com que nós estejamos a plantar a semente do amanhã. O cuidar bem das pessoas faz com que a nossa tenda esteja organizada. A nossa tenda, nós não estamos a esticar para nós hoje, estamos a esticar para as nossas futuras gerações. A nossa tenda hoje, nós estamos a esticar para outros ministérios. Nós estamos a olhar para esse ministério hoje. E esse ministério precisa de alastrar as suas tendas, não precisa de alastrar as suas
suas estacas. E para poder estender as suas estacas, precisa dessas alianças, precisa dessas conexões. Ninguém caminha só. Amém? Amém. E outra coisa que eu estava a ver é investir na formação. Muitas das vezes nós, quando entramos na vida cristã, entendemos que vamos estudar a Bíblia e cheio de cor. Nada cheirado. A Bíblia é a constituição para viver o reino. Mas também precisamos de ter conhecimento e o domínio da Constituição da República de Moçambique, a Constituição da República Mundial. Então, a Constituição da República Mundial, ela deve ser adquirida na academia. Devemos buscar a ciência para que, quando chegar a vez, nós podemos estar preparados, porque não vai ser fácil quando chegar a vez das bênçãos e eu depois querer correr para buscar a formação, já será tarde. Há um professor que eu tive na escola industrial, ele dizia, quando nós fizéssemos testes, tirávamos, ele tinha a ousadia de nos dar -0, -1, -5, quando ele te desse -5, você estava devido. E ele depois dizia assim, vocês são que nem macacos. Macacos, no período da chuva, ele diz, quando parar a chuva, ele fica preocupado. Quando parar a chuva, eu vou construir. Quando parar a chuva, eu vou fazer uma cabana. Quando parar a chuva, eu vou fazer isto mais aquilo. E para a chuva. E quando para a chuva, ele vê que há um cacho ali assim de banana que ele tem que ir buscar. Há uma fruta ali que ele tem que ir buscar. Ele esquece daquela situação. Ele pula de galho em galho. Ele vai vivendo assim mesmo. E só se lembra que tem que construir quando vê a chuva a cair. Então, nós cristãos que estamos, que somos prudentes, nós temos a responsabilidade de criar essas bases que são o nosso preparo, criar essas nossas bases que são o nosso futuro. Amém? E eu estou a tentar correr, não vamos desenvolver muito porque eu quero a gente ore. Eu gosto de orar nesse período aqui assim. O livro de 1 Samuel 20:11 fala-nos aqui assim do pacto entre Davi e Jonatas. Davi e Jonatas. Diz assim aqui assim nessa versão. Então, disse Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunho, segundo sondando eu e a meu pai amanhã. Ok, está bem. Não vamos ler tudo, né? Mas o que eu quero aqui assim deixar claro é que este é o pacto que o Davi faz com Jonatas. E ele salvaguarda as duas famílias aqui assim, nesse pacto. Salvaguarda a família de Davi e salvaguarda a família de Jonatas. Para que nas situações futuras o Jonatas possa estar salvaguardado. Veja que quando nós já olhamos a palavra de Deus lá em 2 de Samuel, o capítulo 9, nos mostra quando Davi já era rei. Davi diz assim, não há alguém da família de Saul para que eu possa fazer benevolência. Ele já quer retribuir a bondade que ele teve do Jonatas. Ele quer retribuir a bondade que ele teve do pacto que ele fez com Jonatas. O pacto fez com Jonatas. Mas quem vai se beneficiar hoje é o Mefibosete. Mefibosete é o filho de Jonatas. O Mefibosete é o filho aleijado que sofreu quando eles estavam a correr com a pessoa que ele segurava, que cuidava. Ela corre e o Mefibosete cai e ele fica aleijado. E quando ele fica aleijado, ele vai viver
em Lodebar. Lodebar é terra do esquecimento. Não era possível que lá na terra de esquecimento alguém dele se lembrasse. Mas por causa do pacto que o Davi fez com o Jonatas, ele se lembra. Veja que nesse processo de querer se lembrar do Jonatas, do Mefibosete, o Ziba, acho que é Ziba o nome dele, ele aparece a fazer barreiras para que o Mefibosete não saia da terra do esquecimento. Então, nós para sairmos da terra do esquecimento não é fácil. Nós para podermos nos destacar não será fácil. Nós vamos lutar com aqueles que estão conosco aqui. Nós vamos guerrear com aqueles que estão conosco aqui assim. Que às vezes são nossos irmãos, mas é com eles mesmo que nós teremos que guerrear para nós podermos chegar ao lugar de destaque. Mas também são com esses aqui assim que nós devemos criar aliança para que possamos chegar ao lugar do destino. A vida cristã não é fácil. Não é fácil. Assim nós estamos aqui na vigília. Há quem diz, estão a perder tempo. Mas ele não está a perceber que aqui, nós que estamos aqui assim, vamos gerir problemas dele. Ele há de vir ter conosco, porque nós, os nossos, já entregamos. E nós já ficamos leves. E ele, com os problemas do mundo, com os problemas do trabalho, com os problemas espirituais, e ele há de vir aqui para buscar solução em nós. Mas em antemão ele disse, nós estamos a perder tempo aqui na igreja, estamos a perder tempo a vigiar. Pior que ele, vocês quando chegam lá, só oram. E nós viemos aqui para orar. Nós viemos aqui para orar. E eu vou te convidar a tomarmos o tempo para orar. Amém? Esse tempo vamos tomar mesmo para orar. O Provérbios 18, o versículo 24 diz que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais achegado do que um irmão. O amigo achegado do que um irmão, esse nós podemos considerá-lo um ajudador do destino. Não mata, só tira, não mata. Não mata. E uma das coisas que faz com que o cristão se negue, uma das coisas que o cristão se negue a ter um ajudador do destino é o comportamento de Maria Café. O comportamento de Maria Café faz com que o cristão não consiga alcançar o ajudador do destino. O comportamento de Maria Café qual é que é? Você chega, apanha Maria Café, Maria Café anda, né? Ou resteja? Resteja, anda. Anda, né? Está bem. Maria Café a andar. E você chega e toca Maria Café. E Maria Café, só por um simples toquezinho, ela se dobra. Por quê? Ela tenta se defender. E nós temos muitos cristãos, Maria Café, que num toquezinho só já se dobrou, até já diz que eu quero sair da igreja porque naquela igreja não me considero, naquela igreja é XYZ. Esse tipo de cristão não vai ser nosso ajudador de destino. Esse cristão vai ser um embaraço. Vai ser um embaraço esse cristão. Um cristão orgulhoso não vai nos ajudar. Porque o orgulho estará mais alto e nós estaremos aqui assim. O que vai acontecer é que ele vai nos pisar. Esse não vai ser o nosso ajudador do destino. Nós precisamos de um ajudador de destino humilde. Um ajudador de destino que conhece as nossas fraquezas. Um ajudador de destino que vive as nossas realidades. Um ajudador de destino que não fala de oração, ora. Um ajudador de destino que não fala de Deus, fala com Deus. Esse ajudador de destino é que vai falar conosco aqui assim, porque não vai nos apresentar a pessoa dele, mas vai nos apresentar a pessoa de Deus, amém? Oxalá que não estejamos a dormir.
chegar no destino. É o cristão que gosta de razão. Razão, toda hora, em tudo que faz, quer razão. Basta ele entrar numa discussão, quer razão. Razão não se come, razão não converte ninguém, razão não leva ninguém ao destino, razão nem te dá dinheiro. E eu nem sei onde ele vive razão. Porque se eu soubesse onde vive, se calhar teria dado outro destino. Mas nós queremos um cristão que tem maturidade, um cristão que sabe viver as nossas fraquezas, um cristão da qualidade de Jonatas, que ele despiu do seu reinado, despiu das suas capas, ele percebeu, ele descobriu as qualidades que estavam no Davi e ele disse: eu não tenho capacidades para ir para ali. Embora eu tenha nascido na família real, mas este aqui assim, este tem maior capacidade. E veja aqui uma coisa que eu gosto de Deus. Quando o Jonatas faz a aliança com Davi, Deus depois toma o Davi para a casa do Saul. Não porque o Davi devia logo entrar no reinado. Não, ele entrou na casa do Saul, ele ia tocando a harpa, ele ia brincando, ele ia conhecendo os 4 cantos daquele reinado, porque futuramente ele seria o rei. Então, Deus não te coloca em nenhum sítio, chama surpresa, já enxugueta o cada. Nada, primeiro te prepara. Primeiro te prepara. Agora, esteja tu disposto a ser preparado. Esteja tu disposto a ser moldado. Não perca as noites de vigília para estar aqui assim. Eu já vou para. Primeiro já a igreja vai estar no ano, já vou depois da igreja. E não é de Ucuona aí. Não cuidado, aí de Ucuona. Mas, a 50 pessoas de Ucuona. Não é para as pessoas, é com Deus. Nós estamos a buscar aqui assim relacionamento com Deus. Estamos a buscar aqui assim entendimento com Deus. Então nós estamos aqui assim a perder noite para dizer, porque pelo menos o pastor Lito me viu que eu estive na vigília. Então, mamãe Massaco também me viu que eu estava na vigília. Então, não teve. Não teve. Pelo menos no ano ele já não teve a igreja. Quando uma cresce de mal engana a Macaya, às vezes eu tenho que fugir para não me justificar. Por quê? Pessoa não foi à igreja. Depois você cruza com ela na rua. Está desrunado, está a ir passear. Eu às vezes tenho medo de ser embaraço. Por quê? Depois a pessoa, pastor, eu não fui à igreja, pastor, porque depois eu tive uma situação ali assim, porque sei lá, às vezes, eu apanho eles a tomarem algumas coisas para ganharem moral. E quando eles tomam aquelas coisas para ganharem moral, e eu cruzo com eles às vezes carregam a garrafa de comida. Então quando eu caio com essas pessoas, eu fujo porque às vezes percebo que acabo sendo embaraço para essas pessoas. Mas a ideia não é ser embaraço, a ideia é ser ajudador do destino. Amém? Então eu quero te convidar nesta hora, quero te convidar a chegar a Deus, dizer: Senhor, ajuda-me a identificar o meu ajudador do destino. Senhor, capacita-me. Em primeiro lugar, eu preciso de me posicionar. Fica de pé, amados, já estamos a orar, fica de pé. Já estamos a orar, já estamos a terminar. Daqui já estamos a quebrar as correntes todas mesmo. Estamos a orar. Então vamos chegar a Deus, dizer: Senhor, ajuda-me primeiro a me posicionar. Eu, a não ser cristão Maria Café, eu não quero ser cristão Maria Café. Eu quero ser um cristão como águia, um cristão com qualidade, um cristão visionário. Depois eu vou poder identificar as qualidades nas outras pessoas. Quando eu identifico as qualidades nas outras pessoas, eu vou poder investir nelas. Então, nós nesta manhã vamos chegar a Deus para orar, vamos chegar a Deus para dizer: Senhor, faça a diferença na minha vida, toma controle, ensina-me, ajuda-me a buscar o meu ajudador do destino, que
a graça do Senhor se manifeste neste lugar. Estamos a orar, estamos a orar, estamos a orar em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, papai, porque o Senhor é conosco. Papai, queremos chegar na tua presença. Te bendizemos, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, papai, por este dia. Papai, obrigado, papai, por cada minuto que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Papai, que o Senhor possa me dar a graça, papai, de ter, Senhor, um ajudador, Senhor, do destino, papai. Ó Espírito Santo, papai, para